Beleza. Seguinte. Eu quero dessa forma aqui, ó. Essa aqui, se eu não me engano, já é a primeira atividade. Eu quero que você identifique os circuitos que tem nas posições 1, 2, 3 e 4. Tá ok? E o que está faltando? Tá ok? Eu quero que você identifique, como esse aluno aqui identificou. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui. Não, não consigo. Esse aqui eu não consigo, tem que ser o outro mesmo. Mas aí, já sei. Espera aí. Vou pegar aqui, ferramenta de captura. Beleza. E agora, deixa eu ver se eu consigo aqui girar. Gira. Não, também não estou conseguindo girar. Tem que ser o programa mesmo. Seguinte, pessoal. Então, o que acontece? Eu quero que vocês identifiquem os circuitos aqui. Por exemplo, na posição 1, ok? Aqui, o circuito. O circuito do ar-condicionado tem que ser o quê? Individual. É isso que eu quero que vocês façam, identifiquem. No seguinte quesito de que eu tenho que analisar quais são o quê? As instalações que estão aqui, ok? E como que eu tenho que colocar isso de antemão. O seguinte, por exemplo, o circuito aqui do ar-condicionado ele tem que ser individual. Por exemplo, o aluno colocou isso aqui. Sim. No circuito 2, o quadro de gema está dentro do auditório. A gema, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Deve estar dentro do auditório, é isso. Tem que ter uma letra melhor. Deve estar dentro do auditório. Beleza. Então é isso que eu quero que vocês pontuem para mim. Quem quiser, pode printar aí, tá? Todos printaram? Sim, André, pode falar. Não entendi, pode falar? Matheus, pode falar. Você levantou a mão? Essa atividade está disponível para a gente já, professor? Sim, já está disponível, tá? É assim Tá que eu ok. quero. Eu não Professor, uma encontrei dúvida. ela ainda, não. Eu não Não, encontrei ela, beleza. não. Até o dia 7 de outubro vocês podem fazer e me entregar. Sim, pois não. Ô, boa noite. Boa noite. Professor, essa atividade aí. Não entendi. Essa atividade é a que está constando no AVA, não, né? Sim. A Você do fala de AVA tá leitura. outra. Você fala Essa leitura e aqui que interpretação. sou professor. Peraí. Que essa Isso aqui é. aqui do AVA Peraí. outra. No Então, AVA está mostrando como ligação de eletrobomba através de um programador. peraí, só um instante. Peraí, de programador? De Lá no AVA tá assim. eletrobomba? Eu queria comentar aqui também que realmente essa atividade não está lá. O que está da SAP 1 é outra coisa, falando sobre orçamento, falando Peraí. sobre programas unifilares, multifilares, etc. Então, É verdade, então, no meu também então não está, não. peraí, pessoal, só um instantinho. Deixa eu ver um negócio aqui. Peraí. Isso aqui é de instalações elétricas prediais, correto? Correto. Agora só que tem Beleza. uma ligação de eletrobomba através de programador. Então é o seguinte. Eu vou conectar aqui de novo aqui o aba aqui para vocês. Tá aqui na minha página agora. Essa atividade aqui, ó. Tô pegando da turma de Petrolina, correto? Olha só. Pode abrir. Vamos lá, situação de aprendizagem. Essa atividade que está aparecendo aqui para vocês, todos vocês? Sim ou não? Não, tá diferente a de Areias. Está tudo diferente? Essa não, é. Essa daí não é da gente, não. Essa é da gente, não, professor. Tá É Arias, bastante não. diferente. É Na diferente. areia está marcando. Meu Deus, está tudo ao contrário. Vou ter que mexer nessas atividades aqui, então. Tá tudo diferente. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, vamos ver aqui.
Essa aqui aparece para todos vocês? Sim ou não? Essa aqui é a segunda. Essa aí sim A minha aparece. segunda, Essa a aparece segunda para não vi, todos? não. Aparece. Parece, né? Beleza. Isso aqui deve ser em questão da importação da sala. Deixa eu ver aqui. No caso, a atividade que aparece para vocês é essa daqui, ó. Para todos aqui, a primeira. Não estou visualizando. É esse aqui? Isso, a primeira é essa. Ah, beleza. Seguinte, pessoal. Como que eu quero que vocês façam essa questão aqui? Essa daí a gente fez no presencial. Presencial? Foi. Todos vocês fizeram Foi. ela? Através Foi. Eu fiz ela no presencial já. Tá. Essa aqui entrega a professora Valesca. Peraí. Vamos por calma aqui. Com calma aqui, peraí. Já foi feita no presencial, então, no caso? Já, esse desenho aí a gente fez com a professora Valesca no presencial. Já sim foi feito isso aí. Isso não Então até tá, botar beleza. Já foi feita, né? as referências do cabo, tudinho. Newton fase e aterramento. Peraí. É por isso que eu estava perguntando se eu não tenho como fazer esse desenho no computador, porque meu computador é fraco. Não, aqui, esse negócio aqui, vocês podem fazer aqui à mão. Você pode imprimir a folha, preencher Esse aqui. aí, professor, nós já entregamos a professora Valesca. Vocês já entregaram para a Valesca? Ela entregou em sala a gente, lá no laboratório de elétrica. Nós realizamos e entregamos a ela. Ué, então pode enviar para mim. Aí nós vamos ter que pegar a folha de novo com ela, que tá com ela já feita. Nossa, caramba, gente. Tá uma bagunça. A não ser que o senhor pegue com ela, professor. Senão peça para ela enviar para o senhor. A a não gente ser fez que ela... essa atividade na primeira aula. Peraí, todas as unidades fizeram essa atividade aqui em sala de aula? Já, já. A gente é de Araripina. Aí, cabo não Que fez assim, sala de aula. Peraí, pessoal, tô tentando entender. Todas as unidades, areia, cabo, Caruaru, todas essas unidades, os professores passaram essa atividade aqui em sala de aula? Já. A gente de Araripina já fez ela. essa aí, feita em sala, em areia. Feita em sala, né? Então, pessoal, o que eu peço então? Tudo foi feito em sala. Foi feito em sala? Então, beleza. Então, o que acontece? Se já foi feito em sala de aula, então, o que acontece? Eu quero que vocês venham aqui, ó, na atividade 1 e já enviem para mim. Quem já fez. Agora, Tá? como é que nós vamos pegar? A gente já entregou a professora Valesca. Ah, ela tá com as folhas, então, no caso. Folhas. Ixi, meu Deus. Mas, olha, vamos pensar. Pra semana, a gente vai lá e pede as folhas a ela. Eu tô com a minha aqui, eu vou terminar e mando pro senhor. Parece que Quem sábado não vai entregou ter a aula. ela, Esse sábado não vai ter aula novamente. presencial. O cronograma não tem. Tá dizendo que Pera- não vai ter aula. Tá, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu tô vendo que o problema é muito maior aqui que eu tô imaginando, que tá fazendo atividade que é AD em sala de aula. Eu vou ter que passar um pouco de conteúdo aqui, depois que eu vou falar dessas, eu vou ver o que está acontecendo com essas SAPs aí. Tá bom? Pode ser? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um vídeo aqui depois para vocês, com uma dica como vocês vão fazer essas duas atividades para mim. Pode ser? Sim ou não? Pode. Pode ser, né? Beleza. Eu vou deixar para todas as unidades, então. Pode sim. Tá bom? E aí, o que acontece? Vocês vão fazer e já me enviando. Vocês têm tempo ainda. Vocês têm até em outubro para me entregar. Vocês têm um pouco menos de um mês só. Tá? Dá tempo ainda. São duas atividades. Então, o que eu faço? Eu vou fazer. Vou olhar essas atividades, porque, pelo que eu estou vendo aqui, tem unidade aqui que o professor fez em sala de aula, tem outra unidade que o professor não fez. E aí eu vou deixar um vídeo como dica para vocês fazerem esses exercícios e me enviarem. Pode ser? Qual professor Beleza. tá falando? Então, pessoal, é isso. Professor, qual, Porque... Sim, pois não, pode falar. qual exercício o senhor tá falando que vai fazer um vídeo explicando?
Não, eu vou deixar lá na aba biblioteca, tá? Com essas duas atividades aqui Ah, SAP 1 e SAP é, 2, no caso. isso, SAP 1 e SAP 2, as duas, tá? Professor, tá uma bagunça grandíssima o Senai. Não, tá horrível. Eu vou ter que falar com o meu supervisor sobre isso, Meu tá Deus. bom? Eu acho que deveria organizar mais. Tá muito A Tem gente muita bagunçado. desorganização mesmo. Tá A bom de gente garante organizar. só Não, mais. o pior é que, tipo, eu não sei o que que eu faço, porque nem telefone de professor, nem contato de professor Professor, presencial tem, só consegui de professor, uma. pro senhor ter ideia, tem gente que nem tem acesso ao AVA ainda. A Aí, gente já reclamou várias vezes pra coordenação não, e ainda resolveram. beleza. Eu vou ser sincero, professor, eu tô no EAD porque infelizmente não posso presencial. Mas Uhum. se pudesse, eu faria lá no presencial, com certeza. Ah, com E certeza. é um absurdo isso. O que Não, tá falando com a gente é inadmissível. não. E o pior é que o problema é que depois, entre aspas, coloca a culpa como se fosse nossa. Tanto é que vocês viram a minha planilha na última aula, né? Totalmente em branco. Como é que eu vou achar, adivinhar quem vai ministrar a aula para vocês, né? É ruim. Nossa, é horrível. Falta de comunicação. Não. Bastante. E o pior é que a gente entra em contato e o pior é que manda o contato errado ainda. E nem hoje. Mandaram contato de um policial para mim. O cara falou poucas e boas para mim. A bronca é essa. E principalmente alguns alunos que ainda estão sem acesso ainda, né? À Sim. plataforma. Eu consegui acesso ontem. Por isso que eu estava olhando, eu vi a situação que eu nem consegui realizar através do computador, do celular. Nem do Não, computador que eu É imagino. por isso que eu perguntei ao senhor agora há pouco. Nossa, que bagunça. Bom, pessoal, vamos começar aqui então? Podemos começar, pessoal? Pode sim, já se passaram já quase meia hora já. É, meia Comece, hora por já. favor. Mais de meia. Vamos Inicie, por começar. favor. Não, vamos começar. Pessoal, o seguinte. Um dos pontos mais importantes dentro das instalações elétricas prediais é a equipotencialização. Esse material eu peguei do professor Anderson Rusk. Eu vou falar para vocês como que acontece, tá? Em embasamento com a NBR 5410, ok? Primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês, sobre a equipotencialização. O que que acontece com a questão da equipotencialização? De acordo com essa norma, pessoal, é você minimizar o máximo possível a questão de cargas e de correntes, principalmente correntes que vão ser, entre aspas, consideradas como correntes de fuga, para um aterramento, ok? Principalmente em instalações que exijam um aterramento quase que impenetrável, ou seja, de cargas que estejam fluindo. Como, por exemplo, hospitais, laboratórios subterrâneos. Tudo isso eu preciso minimizar ao máximo possível, fazendo com que as cargas sejam distribuídas de maneira o quê? A mais uniforme possível. Essa norma também trata sobre o barramento que vai ser tratado, que é o BEP, o barramento equipotencial para os elementos, ok? E como que esse barramento ele pode ser feito em cada edificação e quais são as equipotencializações que você pode utilizar, ok? Então vamos mais aqui adiante. De acordo com a NBR 5410, uma equipotencialização ela tem que ter o quê? Como os seguintes elementos: armaduras de concreto, armado e outras estruturas metálicas da edificação. Eu tenho que ter tubulações metálicas de água, de gás combustível, de esgoto, tudo isso o quê? Para que eu possa minimizar os problemas, tá? E gases industriais, todos esses aqui, por quê? Causa inflamação e pode cair, também causar faiscação e, consequentemente, destruição daquele ambiente. Eu tenho que ter condutos metálicos ou condutores metálicos nas linhas de energia, das que entram e que saem da edificação. Eu tenho que ter blindagens, armações, coberturas e capas metálicas dos cabos, a fim de evitar esse problema de cargas
entre aspas, soltas ou livres. E também eu tenho que ter condutores de proteção das linhas de energia. Tudo por quê? Porque, pessoal, quando vocês vão tratar isso aqui, os princípios físicos que nós tratamos, com relação a isso aqui, vem a partir dos eletrodos que nós utilizamos. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Isso se trata com relação aos eletrodos. Os eletrodos, eles têm formato cilíndrico. E com o tempo, pessoal, os eletrodos, eles sofrem o que nós chamamos de oxidação. Ou seja, tudo que tem contato com oxigênio e que é metálico vai perdendo elétrons para o meio. Assim como nós. Como nós respiramos, o que acontece? As nossas células trabalham, realizam-se os processos fundamentais para a manutenção da vida e com isso nós envelhecemos. No caso dos materiais como cobre, por exemplo, esses materiais sofrem oxidação. É a perda de elétrons para o meio, ok? E se há perda de elétrons, eu tenho também o quê? Eu tenho cargas elétricas em movimento no ar. Pois muito bem. O que eu preciso também entender? Que os meus condutores eles têm que estar interligados, essa norma exige isso, de outros eletrodos de aterramento, para evitar possíveis faiscação ou então fuga de corrente, tá? Ou sobretensões. Esses condutores também, eles têm que ter nas edificações vizinhas uma interligação necessária. E outro ponto, o meu condutor neutro da alimentação elétrica, salvo algumas especificações, ele tem que estar devidamente alimentado por qualquer motivo. Principalmente quando nós fizermos um aterramento do tipo TT ou do tipo IT, que eu vou mostrar para vocês mais adiante as diferenças. O que acontece? Na prática, eu vou mostrar aqui na teoria como que funciona aqui para vocês. O que funciona? Quando eu pego, imagine isso aqui um solo. E aqui eu vou colocar uma árvore aqui para mostrar. Aqui eu tenho o solo. O que acontece, pessoal? O solo, ele tem resistividade e capacitância interna. Por quê? Porque internamente nos solos eu tenho sais minerais, eu tenho água, eu tenho variações eletromagnéticas, tudo isso no solo. Tem variações eletromagnéticas. Mas, professor, o que seriam essas variações eletromagnéticas? São campos eletromagnéticos internos, variações eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Enfim, eu tenho isso. Dentre os principais. Pois muito bem. Com relação aos sais minerais, você tem um tipo de quê? Você tem potássio, ferro, mas você também tem o quê? Cristal, você tem diamante, grafite, ouro, tudo isso extraído aqui. E querendo ou não, quando você tem sais minerais ou então minérios aqui no solo, esses minérios produzem
campo elétrico, quando submetidos à corrente, e também tem o quê? Cargas livres entre eles. A água também, condutora de eletricidade. E as variações eletromagnéticas. Com relação ao equipotencialização, você há de convir comigo que o campo elétrico interno aqui, campo elétrico do solo, o campo elétrico ele tem uma sua resistividade própria. Ok? Beleza. O que acontece? Como que eu calculo a resistência aqui da Terra? Eu utilizo a segunda lei de Ohm, que resistência, que nesse caso aqui vai ser a resistência da Terra, é igual a ρ comprimento dividido pela área desse solo. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Dividido pela área desse solo. Pois muito bem. O que que acontece? Como o meu solo ele tem capacitância, ele tem indutância própria, eu tenho também aqui variações eletromagnéticas. O que que eu tenho que entender? Que eu tenho o que nós chamamos de condutividade. Condutividade. Condutividade do solo. Mas, professor, por que que eu tenho que saber isso? Se você não souber isso, como que você vai fazer um SPDA, por exemplo? Né? Tem que ter. E tanto é que quando você faz um aterramento, você tem que ter o estudo do solo também. Porque dependendo se ele é mais aquoso, interfere, se ele é mais seco, interfere, tudo isso interfere. Então, o que que acontece? A minha condutividade, que a gente chama pela letra sigma, ela é determinada pela frequência angular que cada solo vai ter, vezes o quê? A permissividade elétrica do meio. Então, o que acontece? Cada condutividade do solo, cada solo tem a sua própria condutividade, que vai depender única e exclusivamente da sua permissividade. Beleza. Mas e aí, professor? Isso aqui é alterado como? Em solos que têm mais sais minerais, solos que têm mais água, e tudo isso, solos que também têm variações eletromagnéticas. Onde que a gente vê mais isso aqui, professor? Principalmente em solos onde eu tenho uma subestação ligada. Quando eu tenho uma subestação ligada, eu tenho maiores variações eletromagnéticas naquele local. Ou então, em locais, quando eu tenho que as concessionárias ou as hidrelétricas, ele sofre também maior variação eletromagnética. Beleza? Então, o que que acontece? A resistência do aterramento, ela pode afetar diretamente o solo em duas formas. Ela pode afetar de maneira direta ou ativa. Maneira direta ou ativa. Que consiste no quê? No valor da corrente que esses eletrodos vão enviar para o solo, pois a nossa Terra, o nosso globo, ele é um enorme capacitor. Ele absorve cargas elétricas. Isso pode afetar através da corrente. E aí o que que acontece? Se a haste fincada aqui ela estiver oxidada, muito oxidada, isso interfere diretamente no quê? No envio dessas cargas via solo. Tá ok? Beleza. E também pode ser de maneira indireta ou então passiva. Passiva. Que justamente é devido à elevação do
potencial ou da diferença de potencial. E você envia para o solo. Diferença de potencial. Por isso que cada aterramento que vocês vão fazer é necessário um estudo de solo. Residencial nem tanto, tá? Mas é bom ter. Mas agora, se você vai instalar numa subestação ou você vai construir uma hidrelétrica, você precisa ter esse estudo de solo. Geralmente, o geólogo faz isso, ok? Ele faz esse estudo, porque dependendo da natureza do solo, isso afeta diretamente na diferença de potencial do valor que você vai querer com que essas cargas fluam para baixo, ok? Pois muito bem. O que acontece? A NBR 5410, ela diz com relação ao quê? A variação dessa diferença de potencial em baixas tensões, ok? Beleza. O que eu tenho que ter de noção? Eu tenho que cobrir as técnicas, eu tenho que ter em mente as técnicas que eu vou utilizar para proteger a minha área ao máximo possível, em relação ao quê? Garantindo a sobrevivência de seres vivos e também de equipamentos. Como que isso aqui funciona? Isso aqui funciona através da nossa chamada. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Muito grossa. Através da nossa chamada Lei de Gauss. Lei de Gauss. Professor, o que é a Lei de Gauss? A Lei de Gauss é que estuda o princípio da potencialização de condutores. Ok? Ela diz o seguinte, que o fluxo elétrico que está fluindo por um material, que a gente chama de φ, é diretamente proporcional ao somatório ou à soma das cargas deste condutor, dividido pelo quê? Pela minha permissividade elétrica do meio. Ok? Beleza. O que acontece? Se eu não tomar cuidado com a haste que está sendo fincada de maneira correta, se eu não tenho um dimensionamento entre uma haste e outra, por exemplo, se eu não recubro aqui com brita ou então com areia, que é um meio para isolar esse meio, o que acontece? Pode vir, por exemplo, aqui, um fenômeno aqui, que é a formação de tempestades. Como que acontece? As nuvens têm gelo internamente, e quanto maior a temperatura, quanto mais os dias são quentes, o que acontece? Quanto mais quentes, mais essas partículas vão se chocar umas com as outras. E o que acontece? Quando uma partícula choca uma com a outra, há o quê? Liberação de cargas elétricas. Se a liberação de cargas elétricas, forma-se aqui nas nuvens o que nós chamamos de campo elétrico. Campo elétrico. Campo elétrico dirigente. Campo elétrico dirigente. E se não for aterrado muito bem aqui, o que acontece? Vai surgir aqui um que nós chamamos de campo elétrico conectante. Campo elétrico campo elétrico conectante. Conectante. Muito bem.
E o que eu tenho que fazer? Se esse campo elétrico vier e se unir com esse outro aqui, se não tiver bem aterrado, o que eu formo? Eu formo justamente uma conexão de cargas que pode destruir ou então potencializar esse solo. E tudo que estiver aqui, se tiver uma pessoa aqui, por exemplo, e ela não está protegida, ela vai sofrer com essa carga. Essa árvore aqui também, ela vai sofrer com essa carga. Por quê? Já que o espaço é aberto, o ar é um meio dielétrico, tá? Quando isso aqui acontece, é o que a gente chama de ruptura dielétrica, tá? Quando o ar, em vez de ele ser um isolante, ele se torna um conector. Então, o que acontece? Essa pessoa aqui, ela vai receber esta carga elétrica e tudo que estiver à volta nesse raio aqui vai receber essa carga elétrica. Pois muito bem. É por isso que quando vocês forem ser profissionais que vão mexer nessa parte, quem for mexer nessa parte, eu tenho que ter uma noção. Esses eletrodos, quando nós instalamos esses eletrodos, eles têm que estar numa profundidade de 0,5 metros. Para quê? Para que haja maior dispersão dessas cargas elétricas quando elas forem o quê? Surgir, ok? Geralmente no patamar de 0,5. Professor, boa noite, professor. Boa noite. Edilson Gomes aqui do Sinal de Areias. O senhor poderia me tirar uma dúvida, por favor? Sim, pois não. Qual método e qual equipamento a gente pode utilizar para ver se o aterramento está eficaz? Você pode utilizar o terrômetro, tá ok? E tem um equipamento que o pessoal, os geólogos, eles usam muito. Foi boa sua pergunta. Eles fazem um estudo completo com relação a um programa que é pago. É por isso que estudo de geógrafos, eles já são caros, porque essa licença ela é cara, ela é paga em dólar. O que acontece? O geólogo, quando ele for medir, ele vai fincar uma estaca e ele vai fincar uma outra, uma diferença de 1 metro, dependendo daquilo que você for tratar. Dependendo daquilo que ele for registrar, ele registra a resistência da terra. Ele vai chamar de RT. Que vai ter o quê? Um K, que é uma constante que vai depender de cada solo, onde ele tem uma tabela, tá? Onde o solo vai ser ou mais arenoso ou mais aquoso, tudo isso já é determinado. E aqui ele vai medir a resistividade. Então, o que acontece? Professor, Se isso aqui... pois não. no caso, quanto estiver mais próximo de zero, melhor, não é isso? Como? Não entendi, seu microfone falhou. Repete de novo. No caso, quando estiver mais próximo de zero, melhor, não é isso? Sim, justamente. Porque eu quero que o meu fluxo aqui, para partir da lei de Gauss, seja o mais próximo de zero possível. Não haja fluxo de cargas. Muito bem. O que acontece, pessoal? Essa resistência da Terra aqui, ela é uma coisa diretamente proporcional à minha resistividade. Então, o estudo mais moderno do geólogo, ele vai trazer isso aqui. E como que ele traz isso aqui? Ele traz a partir do gráfico que essa licença, ou que esse programa, perdão, ele vai fazer. Por exemplo, eu vou tentar desenhar o gráfico aqui para vocês. Ele vai vir mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver isso aqui, isso aqui. Vou fazer assim. Aqui vai ser a resistividade da Terra em relação à resistência da Terra em relação à minha resistividade. O gráfico, pessoal, ele vai vir dessa forma aqui, ó. Vamos mudar de cor. Ele vai vir dessa forma aqui, ó. É uma hipérbole equilátera, ok? Então, o que acontece? Se esse gráfico tiver esse comportamento, ele vai determinar qual é a resistividade, qual é o ponto onde que a resistividade é a menor possível. E aqui, a partir dessa resistividade aqui,
ele vai determinar qual que vai ser o quê? O tamanho onde que a haste vai ter que ficar uma distante da outra, ok? Então, é a partir desse estudo geológico que ele determina isso. Então, outro ponto, é a partir desse estudo geológico também que o geólogo determina como que tem que ser feito o quê? Um estudo para a construção de hidrelétricas, por exemplo, ou uma mini hidrelétrica, tá ok? Um ponto que interfere diretamente isso aqui é a vibração que o solo tem. Vibração. É isso aqui que aconteceu que fez com que a barragem lá em Brumadinho cedesse, se vocês lembram, ok? Por quê? Foi construída uma barragem num solo muito aquoso, ou seja, a resistência dele já era baixa, a resistividade já era baixa, certo? E eu tenho que ter uma certa resistência para que essa carga possa ecoar. E o que acontece? Querendo ou não, a água, quanto mais tempo ela fica parada, mais o som fica agudo. Por que que isso acontece? Porque quanto mais tempo a água fica parada, eu determino o quê? Que velocidade é igual à frequência, é o comprimento de onda pela frequência. Quanto mais a água fica parada, a velocidade dela tende a diminuir. O meu comprimento de onda vai diminuir. E o que acontece com a minha frequência? Ela vai aumentar. Por isso que quando a água, quanto mais tempo ela fica parada, mais agudo fica o som. Beleza? Então, o que acontece? Na barragem de Brumadinho aconteceu justamente isso. O solo já era muito aquoso. E o que aconteceu? A resistência já era menor, a resistividade já era menor. E o que acontece? A velocidade da água já era menor e a frequência já era alta. E o que aconteceu? Se a frequência já era alta, houve variação eletromagnética, ou seja, os sensores já não estavam captando quando a água já estava chegando num ponto alto ou quando a água já estava chegando num ponto cheio ou num ponto baixo, por exemplo. E aí o que aconteceu? O solo começou a ceder. Então, os sensores já não estavam identificando isso, porque houve o quê? Variações eletromagnéticas. Por causa do quê? Do aumento da frequência. Quando isso aconteceu, os sensores já estavam dando uma leitura totalmente equivocada, e quando foi ver, já era tarde demais, a barragem se rompeu. Beleza? Então, é justamente isso que aconteceu. Aquela barragem que a Vale também tinha, eu esqueci o local, que matou muita gente, sem ser em Minas Gerais, eu vou me recordar, mas foi o mesmo caso também. Por isso que o que acontece? É necessário fazer um estudo geológico correto. E aí pergunto a vocês, existe equipamento para determinar isso? Existe. Existe gente para determinar isso? Existe. Mas só que o que acontece? Dependendo dos interesses do empresário, ou então da empresa, suborna a pessoa maqueia os resultados, e aí você já viu depois que no futuro vai vir uma desgraça, uma catástrofe. E aí o que acontece? Te pergunto, a empresa vai ser punida ao longo do tempo disso? Claro que não. Vai prescrever o processo, gente perdeu a vida, animais morreram, uma cidade foi destruída e a empresa vai ficar por isso mesmo. Infelizmente. Beleza? Então é isso que acontece, pessoal. Ixi, já foi nosso tempo. Então, pessoal, vou parar aqui a gravação. Infelizmente, o assunto estava ficando muito bom. Mas eu vou correr atrás